Eu cumprimento a todos com a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Desejo a todos uma boa tarde de domingo e dizendo que hoje é dia de estarmos todos felizes, porque hoje comemoraremos mais uma vez o memorial do Senhor, que Ele determinou que nós comemorássemos até o dia da sua volta. E como ela está muito perto, cada vez que se comemora esse memorial, mais a gente se emociona e fica feliz. Por isso, que todos estejam espiritualmente preparados para ceiar. Que enquanto estamos nos preparando para esta ceia, ao ouvirmos a palavra, ao ouvirmos louvor, ouvirmos a palavra, apresentemos a Deus as nossas falhas, reconheçamos com o coração sincero diante dele as nossas falhas, nossas fraquezas, e busquemos, arrependidos de verdade, o perdão dele, para que este memorial que iremos praticar seja recepcionado no trono da glória do Senhor. Porque Jesus está lá intercedendo por nós, e nós precisamos estar sempre prontos e preparados para o encontro com ele nos ares. Então, vamos fazer uma oração inicial aqui, para a glória e louvor do nome de Jesus. Soberano Deus e sempre eterno Pai, sumo pastor e bispo de nossas almas, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, Deus dos profetas e dos apóstolos, Deus de nossos antepassados, Deus de cada um de nós. Senhor, aqui estamos nós mais uma vez reunidos, meu Senhor e meu Deus, nesta conexão de rede social, Senhor, mas com os corpos físicos separados, mas os espíritos todos unificados numa só unidade e dirigidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Nós queremos Te pedir, ó Pai, que nesta tarde de domingo Tu possa descer sobre nós a unção preciosa do Teu Espírito, Senhor, dando-nos sabedoria, conhecimento e discernimento do alto, nos enchendo da unção, Senhor, poderosa, porque nesta tarde nós estamos felizes, estamos alegres e satisfeitos, porque iremos comemorar mais uma vez o Teu santo memorial, Senhor, o memorial da ceia do Senhor. Ó Santo de Israel, levanta todos aqueles que estiverem caídos, anima os desanimados, fortalece os fracos, cura os enfermos do corpo e da alma, faz a tristeza bater em retirada e traz somente alegria para os corações, porque nesta tarde e início de noite de domingo, nós queremos, meu Senhor e meu Deus, Te louvar, glorificar o Teu santo nome, e tudo para a honra, glória e louvor do Teu nome, Senhor. Abençoa ricamente cada vida que já se encontra conectada, aquelas que ainda estão se conectando e que irão se conectar, que tudo seja feito, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Ser conosco a partir de agora e que Teu Espírito Santo comande tudo, Senhor. Porque Tu és um Deus onipresente, Senhor, e nós sabemos que Tu já estás, Senhor, na Tua onipresença, visitando cada coração que está quebrantado diante de Ti. É o que eu Te oro e Te agradeço no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, igreja? Vou pegar aqui o vinho, separar um pouquinho aqui para a gente meditar. Vamos primeiramente louvar ao Senhor, fazer um louvor, né? Quando eu maravilhado contemplo a Tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, grandioso és Tu,
grandioso és tu. Quando as estrelas são de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o leito tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, meu Pai querido, quanto mais admiro as maravilhas que tu criastes, mais tenho certeza de quão grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Amém, igreja? Que louvor lindo, né? Esse louvor toca no profundo das nossas almas. E hoje nós temos que estar com o Espírito conectado com o trono de Deus, porque Ele está observando tudo que estamos fazendo aqui.
Ele está observando se o cumprimento do nosso memorial é com sinceridade do coração. O pão da sinceridade, ou seja, o pão da verdade da palavra de Deus, do cumprimento dessa verdade em nossas vidas. Ele está observando esse pão da sinceridade que Paulo fala lá para a igreja de Coríntios, né? Sobre esse pão da sinceridade. Vamos meditar na palavra de Deus neste domingo, o versículo 3º do Salmo 110. Salmo 110 é o reino e sacerdócio do Messias, esse salmo, né? Intitulado O Reino e o Sacerdócio do Messias. Nós vamos meditar só o versículo terceiro do Salmo 110. Diz assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Pai, mais uma vez nós pedimos permissão para adentrar na tua santa presença, para te suplicar que tu faças vir sobre nós o teu Santo Espírito nesta tarde e nesta noite, para nos encher, Senhor, do conhecimento da tua verdade, transformar essa verdade nos nossos corações em poder de fé, para termos, meu Senhor e meu Deus, o direito de recebermos de Ti todas as Tuas maravilhosas promessas, Senhor. Ó Santo de Israel, usa, meu Senhor e meu Deus, o Teu mensageiro, usa a boca do Teu pregador, Senhor, para falar aquilo que Teu Espírito Santo quer e não o que os homens querem, Senhor. Ó Santo de Israel, que Tu possas nesta tarde, Senhor, concretizar tudo aquilo que estamos fazendo aqui no trono da Tua glória, Senhor. E do alto, vai derramando poder sobre as nossas vidas. Vai, meu Senhor, meu Deus, pelejando nas nossas guerras, guerreando as nossas causas e dando, Senhor, vitória para o Teu povo. É assim que nós estamos te orando e de já te agradecendo no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém? Então vamos meditar aqui dessa palavra maravilhosa. Esse versículo aqui é um versículo tremendo. Enquanto eu não busquei o Espírito Santo para entender esse salmo aqui, esses 3 primeiros versículos principalmente, porque o primeiro versículo aqui, nós lemos o terceiro, mas o primeiro diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor. Ou seja, o Deus Pai disse ao Deus Filho. E essa profecia Deus entregou para Davi escrever a título de salmo, salmodiano, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Olha que coisa maravilhosa. Deus mandando Jesus Cristo sentar à direita dele. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, né? Até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aí o Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder. A Sião é eterna. O Senhor enviará de Sião o cetro de seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Ou seja, a segunda vinda de Cristo, que ele vem com o cetro real, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vem para resgatar a sua igreja, para pegar a sua noiva para as bodas do Cordeiro, né, que é a união da igreja com ele e com os seus anjos, para habitarem juntos todos na Jerusalém Celeste, o novo céu. Então, amados, esse salmo é tremendo, porque ele, a partir do versículo 3º, ele vai nos ensinar o seguinte. O versículo 3º, ele diz que apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do poder. Deus está dizendo a Jesus que aqueles que ele prometeu para ele apresentar-se-iam voluntariamente no dia do poder. Quer dizer, não de forma involuntária, ou alguém puxando no braço para ir na igreja, lá na igreja, ou alguém forçando: olha, aceita Jesus, porque assim não vale. Não vale. Porque ele diz aqui, ó: com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O que é que eu quero mostrar com isso? Nós vamos hoje meditar nesse salmo, nesse versículo, de uma forma bem esclarecedora. Muitas vezes, amados, nós, servos de Deus, quando vamos
para uma missão de evangelização, pregar a palavra de Deus, o evangelho de Deus, levar o evangelho para as pessoas que estão carentes, necessitadas, nós observamos que sempre nos deparamos com muitas pessoas de corações duros, que não querem Cristo como seu rei. Muitas vezes você diz assim, mas mal a gente começou a querer levar uma mensagem da palavra, uma porção da palavra, já foram logo expurgando a gente, já foram logo rejeitando, porque não querem receber Cristo como seu rei. Às vezes, não temos fé de que Cristo trará seu próprio povo. O que a gente precisa entender é que não somos nós que vamos buscar ninguém para Cristo. Nós precisamos entender isso. A nossa obrigação é levar a palavra. Porque quando nós estamos levando a palavra, aqueles que estão ouvindo e aqueles que Deus entregou para seu Filho Jesus Cristo, se for o dia de poder, quer dizer, o dia que ele terá o encontro com Deus, a palavra mal começa a ser falada e já começa a fazer um impacto, impactando o coração de Deus. Essa impactação do coração de Deus é porque é o próprio Deus que vai escolher aqueles que vão receber essa palavra. E ele por isso que diz que às vezes nós não temos fé, a gente fica pensando, mas esse povo, a gente pega a palavra, ninguém quer nada. Até pessoas que você pregou e não quiseram nada naquele momento, eram pessoas que eram escolhidas, mas que não chegou ainda o dia dele de poder. Vamos entender isso aqui. Que o próprio Cristo trará voluntariamente o seu povo no dia do poder dele, como orvalho emergindo da alva. O povo que Deus escolheu para Cristo se apresentará de qualquer maneira no dia de poder. Que dia de poder é esse, pastor? Eu poderia dizer a vocês que o dia de poder aqui também poderia ser um dia de lutas nas nossas vidas. Um dia de lutas. Um dia que nós estamos passando por tribulações. Um dia que nós estamos angustiados no deserto. Ou estamos com uma ansiedade profunda na alma, já partindo para uma depressão. Um dia mau, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios. Pode até ser um dia mau e que a gente está passando, mas se aquele dia mau for o dia de poder da nossa vida, na hora que a palavra chegar, Deus se encarrega dessa palavra entrar em nossos corações. Por isso, diz que o povo apresentar-se voluntariamente, ouviu a voz de Deus, apresenta-se voluntariamente a Cristo, aceitando-o como Senhor da sua vida. Voluntariamente, o que é isso? De forma espontânea, sem ninguém forçar, sem ninguém querer obrigar o outro a aceitar. É por isso que eu vivo dizendo, sempre na igreja eu lembro, porque tem pais que querem forçar os filhos a servir a Deus de qualquer forma, mas não é desse jeito, não é. O servir a Deus tem que ser de forma voluntária e espontânea. Não foi em vão quando o profeta Ezequiel falou lá no seu livro, né? Capítulo 18, versículo 24, ele diz que a alma que pecar, esta morrerá. E diz, o pai não pode salvar o filho, nem o filho o pai. Nem a mãe a filha, nem a filha a mãe. Então, a salvação é individual e de forma voluntária. É voluntária essa salvação, porque nós temos que ir de espontânea vontade, desejoso. A palavra bateu nos nossos corações, entrou aquela flecha que penetrou no nosso coração, a palavra, como uma flecha, entrando nos nossos corações. Ou como uma bomba estourando dentro do nosso coração, da nossa alma, né? E nos impactando para Cristo. Aí nós iremos a Cristo com toda a força. E essa apresentação voluntária também diz a palavra que apresenta-se como orvalho emergindo da alva. O orvalho, quando o dia vai amanhecendo, que a gente chega perto de umas folhazinhas, de uma árvore, uma folha, a gente vê a folhazinha molhada. Ninguém sabe qual é o momento que aquele orvalho pega naquela flor. Porque é no momento em que deixa o tempo deixa de ser escuro para começar a clarear. Naquele tempo ali é que chamamos a aurora, a alva, né? Então,
os verdadeiros escolhidos de Deus se apresentarão também como uma alva. Vem, ninguém sabe nem de onde, nem que hora vem. É por isso que diz que é como o orvalho emergindo da alva. Vocês estão entendendo? Aí diz assim: apresentar-se-á no dia do seu poder. Ó, quando dá unção ao pregador para falar do seu reino. Ele apresentar-se-á no dia do seu poder. O dia do poder de Deus é o dia em que ele dá unção aos que estão pregando a palavra dele, para que aquela palavra vá com toda a unção do Espírito e atinja os corações. Entendeu? E só vai atingir os corações daqueles que são escolhidos por Deus. Estão lembrados? Que é o próprio Deus quem nos escolhe, né? Então, ele não adianta que pregadores, evangelistas, missionários, seja qual for o ministério, se não tiver recebendo a unção do poder de Deus na vida da gente para falar da palavra, ela não vai surtir efeito nos corações. Não vai. Tem que, quando estamos pregando a palavra, é preciso que Deus unja a palavra que estamos ministrando para que ela possa impactar os corações. Então, não adianta um pregador ter uma retórica, uma dialética, né? Ser um exímio orador, né? De auditórios e tudo. Não adianta se ele não tiver a unção do poder na vida dele. Sem esse poder não acontece nada. Por mais que ele seja um bom orador, por mais que ele tenha retórica dialética, ele não vai conseguir trazer nenhuma vida para Cristo de verdade, para se tornar um cristão de verdade. Nós precisamos entender essa realidade. Na Bíblia nós temos vários exemplos de pessoas que se apresentaram voluntariamente a Deus. Mas aprove Deus de ele me dar no meu coração, assim, de imediato, um exemplo tremendo lá da Bíblia. Eu não trouxe mais exemplo por conta do nosso tempo aqui no Instagram, que essa é a única ferramenta que realmente a gente consegue convidar a gente para orar, com tudo regulamentado. Agora, o tempo é curto, mas o Instagram é perfeito. Não é em vão que as maiores autoridades aí também usam o Instagram. Então, o exemplo que eu fui tocado por Deus para mostrar para vocês, sobre esse versículo que nós estamos estudando, foi o exemplo de Zaqueu. Vocês já imaginaram? Zaqueu, ele deve ter ouvido falar que Jesus ia passar ali naquele povoado que ele morava. Ele era o cobrador de impostos. Era um publicano, cobrador de impostos. E Zaqueu deve ter ouvido no trabalho dele alguém comentando com o outro: olha, o Nazareno vai passar aqui hoje no povoado. Vamos olhar que ele vai passar ali por fora, ali por fora da cidade, tudo aí. Aí o Zaqueu ouviu, mas aquele dia era o dia de poder de Zaqueu. Porque aquele dia Deus tocou no coração dele para que ele fosse até onde Jesus ia passar também, para vê-lo de perto. Que ele tinha curiosidade. Quer dizer, os verdadeiros escolhidos sentem o desejo de terem um encontro com Jesus, de conhecerem Jesus. Quem é escolhido de verdade tem desejo no coração de ter esse encontro com Jesus. Então Zaqueu foi, mas quando chegou lá, a multidão era tão grande e ele era de pequena estatura, em outras palavras, era um baixinho, então ele ficou desesperado porque não iria ver, né, o Messias passando, Jesus Cristo. O que fez Zaqueu? Subiu num pé de sicômoro. E subiu no sicômoro. Quando ele subiu, ficou lá em cima, ficou olhando quando Jesus ia passando. Quando Jesus passou por baixo do sicômoro, e o povo, aquela multidão aglomerando ali, Jesus parou de uma vez, olhou para o alto e disse o que para Zaqueu? Está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 5, do Evangelho de Lucas. Lucas 19, 5 diz que Jesus olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Olha, oh, maravilha, né? Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Escuta, muita gente só lê isso aqui pelo lado material. Eu sempre ensino a Assembleia de Cristo a ler os versículos tanto pelo lado material como pelo lado espiritual.
Porque Deus transmite para nós pelos dois lados, material e espiritual. Pelo lado material, a gente está dizendo aqui que Jesus desejava almoçar e queria ir almoçar lá na casa de Zaqueu, no lado material. Né? Ó, me convém ficar hoje em tua casa. Zaqueu estava naquele lugar, em cima do sicômoro, porque ouviram falar de Cristo, de Jesus Cristo. O momento do encontro, o próprio Senhor preparou, né? O próprio Senhor preparou. Escuta bem, Deus preparou aquele encontro de Zaqueu com Cristo, e Cristo já foi dizendo a ele: desce daí, Zaqueu, depressa, porque me convém que eu vá para a tua casa hoje. Pelo lado material, Jesus está dizendo: Zaqueu, eu quero ir almoçar na tua casa, vamos. Olha que a fama de Zaqueu era terrível, todo mundo, aquela povoada tinha raiva dele, porque ele era cobrador de impostos para Roma. Ele arrecadava impostos para Roma, e muitas vezes extorquia, né? Ele extorquia as pessoas, né? A maioria desses publicanos, eles se corrompiam, e eles tomavam mais do que devia dos cidadãos. E Zaqueu, então, ficou assim, impactado com a expressão que Jesus disse que convinha que ele fosse para a casa dele naquele dia. Mas Jesus estava dizendo também: Zaqueu, desce daí depressa, que convém que eu vá, convém ficar hoje em tua casa. Na casa dele, material para almoçar e conversar com ele, levar o reino até ele e a família. E também Jesus disse: convém que eu fique na tua casa. Jesus iria, a partir daquele dia, no dia de poder, ia ficar na casa espiritual de Zaqueu, no coração. Vocês entenderam agora? O material e o espiritual se consolidando, né? Se harmonizando. Então, isso Isaías descreve muito bem para nós. Porque quando Jesus disse aquilo para Zaqueu, Deus escolheu Zaqueu, o dia de poder de Zaqueu era aquele. Vocês sabem o resto da história, que não precisa dizer, né? Que depois que Zaqueu chegou na casa, Jesus chegou na casa de Zaqueu, começou a falar do reino e tudo. Zaqueu se arrependeu de tudo que vinha fazendo de errado, se transformou imediatamente numa nova criatura. Se transformou, recebeu um espírito novo. E prometeu a Jesus que iria devolver tudo que tinha tomado do povo, tudo que tinha extorquido. E aquele que eu usei de má fé, eu devolverei 4 vezes mais. Quer dizer, Zaqueu queria se ver livre agora de tudo quanto era de bem material, porque ele acabara de conhecer o reino de verdade dentro de si. Ele estava se transformando doravante. Dali por diante, a vida de Zaqueu nunca mais seria a mesma. Como a vida de cada um de nós nunca mais foi a mesma quando demos um sim para Jesus. A não ser se você deu um sim para agradar alguém, tudo aí você não sentiu nada ainda. Eu até creio que nas igrejas, nos templos de pedra, que a igreja somos nós, nos templos de pedra ainda tem muitas pessoas que se dizem cristãs que não tiveram um encontro ainda verdadeiro com Jesus. Porque não sente necessidade de ter essa comunhão plena com Ele. Acredito que existe, né? Porque às vezes foram por motivos diferentes, foram por razões diferentes. Alguém diz: vamos lá, que Deus vai te ajudar nessa tua luta aí com o teu casamento, com a tua luta financeira, com a tua luta com os filhos. Deus vai te ajudar. E a pessoa vai só atrás das bênçãos de Deus e nunca se encontra com o dono das bênçãos. E quando não se encontra com o dono das bênçãos, dificilmente vai encontrar com as bênçãos de Deus. Dificilmente. Então, Isaías, lá no capítulo 55, versículo 11, ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Zaqueu veio a Jesus de forma completamente voluntária, não foi? Ele decidiu, estava lá na casa dele, decidiu que iria até onde Jesus ia passar para ver Jesus. Ele foi voluntariamente para cá, para o encontro com Cristo. E teve esse encontro. E por isso que a Bíblia diz também, né, que por natureza os homens nunca são voluntários para nada. Os homens nunca querem fazer as coisas voluntariamente. Sempre querem fazer de forma que os estimule. Com o desejo de lucro, com o desejo de chamar a atenção de alguém, tudo. Os homens não são voluntários. Sabe por que não são? Porque o próprio Jesus disse isso. Lá em Mateus, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 40, Jesus disse assim, ó: não quereis vir a mim
Não quereis vir a mim para terdes a vida, a vida. Jesus estava dizendo para aqueles fariseus, vocês não querem vir a mim para terdes vida. Quer dizer, eu não tenho culpa. Se não quero vir é porque o Pai viu que eles não serviriam e por isso que o Pai não os trouxe até Jesus Cristo. Não quis vir a Jesus. Diz também que, a Bíblia diz também que ninguém pode vir a... Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Ninguém pode ir a Cristo se não for Deus que traga para ir a Cristo. Ninguém pode chegar até Cristo porque... Eu não chegaria a Cristo porque meu pai quisesse. Quando eu me encontrei com Cristo, eu já não tinha nem meu pai. Ele já estava com 5 anos que tinha descansado em Deus. Minha mãe também não era evangélica. Então, quando eu fui a Cristo depois de muito meditar, 9 meses lutando, porque minha esposa e a minha filha mais nova tinham se convertido ao evangelho. Eu não aceitava. Porque eu era apegado à religião. Eu era católico, romano. Eu amava a religião católica, mas não conhecia a verdade. Foi aí que um versículo da Bíblia, João 8,32, diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E eu conheci essa verdade e me libertei. Quando a palavra adentrou no meu coração, foi num dia de poder, lá no meio do mato, no interior. Uma mulher uma senhora lá de Barbalha, que tinha sido também carismática, católica, romana, e se converteram também ao evangelho lá, pregou a palavra. Quando pregou, Deus usou aquela vida para ser o dia de poder na pregação dela e na minha vida. E eu fui a Cristo. E nunca mais saí dos caminhos do Senhor. Nunca mais. Para a glória de Deus, até hoje Deus tem me sustentado. Nunca saí dos caminhos de Deus. Nunca. Não quer dizer com isso que fui santificado no mesmo dia, porque a gente tem falhas. E a gente pode falhar. Mas aqueles que se apresentam voluntariamente no dia do poder e têm um encontro com Cristo, ainda que se caíssem, se levantariam. Porque Deus não deixaria caído. Né? É por isso que o salmista também disse isso, lá no Salmo 37, 25, né? Que o cair é do homem. O homem pode cair, chegou a dizer, o salmista disse, pode cair 7 vezes, ele está dizendo com ele, o homem pode cair 7 vezes, ele tinha caído 7 vezes. Mas ele sabia que Deus não tinha abandonado ele. Então, a gente precisa viver nessa comunhão com Cristo, nunca deixar Cristo de lado. Nós temos que estar sempre sedentos de estar ouvindo a palavra dele, de estar louvando, de estar orando e conversando com ele, num diálogo. Não é monólogo, é diálogo. Você fala e depois espera que Deus fale contigo também. É um diálogo. Aí, lá no Evangelho de João também, 15:16, o próprio Cristo diz para o escritor sagrado, lança lá o João, não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi, olha, a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto seja permanente, que permanecerá. Deis fruto e o vosso fruto permanecerá. Ele escolheu-nos para dar fruto. Vocês estão entendendo agora porque é que quando alguém perguntou a Jesus como era que saberia se alguém era dele ou não era, se era do reino ou não era, o que foi que ele disse? Ele disse, pelos frutos conhecereis. Quando ele estava falando de falsos profetas, falsos cristãos, né? E alguém perguntou como era que poderia conhecer, ele disse, pelos frutos conhecereis. Porque quem dá frutos para o reino de Deus, esses são escolhidos. Esses foram chamados. Esses voluntariamente se apresentaram no dia do poder e receberam a palavra e foram selados com o poder de Deus pelo Espírito Santo. Então, nunca devemos esquecer disso. Aí tem irmãos que dizem assim, irmãs, ô pastor, mas eu pergunto a vocês, dá para o senhor me responder, pastor? Pois não, digo que é. Não, porque que muitos abandonam a fé, muitos apostatos da fé, deixam sua congregação. Aí eu digo, você precisa receber essa resposta lá na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. Em João, 1 João 2,19 diz assim, eles
saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos, né? Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Isso foi o Espírito Santo que direcionou, moveu João a escrever na primeira carta dele. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, eles não teriam ido embora. Eram escolhidos e sabiam que estavam sendo alimentados da palavra. Estavam sendo preparados, não por homens propriamente dizendo, mas pelo próprio Espírito Santo de Deus com a palavra. Por isso que a gente não pode ignorar esse detalhe. Um pregador, por outro lado, um pregador pode não ser eloquente, falar português às vezes errado, né? Erra em concordâncias verbais, pode cometer erros de concordância verbal, pode colocar o verbo na pessoa errada, né? Na pessoa do singular ou do plural, tudo erroneamente, mas o pregador pode também não ser um bom eloquente, um orador de primeira, e nem poderoso na vida dele, mas quando ele prega e pessoas vão a Cristo, aí pessoas perguntam, e como é que essas pessoas foram convertidas? Se esse homem não sabe nem pregar, fala tão português tão errado, por que essas pessoas foram convertidas? Não tem, a gente não pergunta às vezes, por que aquele irmãozinho que tem aquela igrejinha lá naquela rua, pequenininha e tudo, mas o povo chega lá, ouve a palavra e... por que foram convertidos? Eles vieram do próprio seio da alva, da aurora, que é o versículo diz. Vieram do próprio seio da alva, como gotas de orvalho. Cada pessoa que aceitou Jesus com aquele pregador, veio como gotas de orvalho. Ninguém vê quando o orvalho da manhã chega, porque ele vem silenciosamente. O pregador recebeu a unção do Senhor, e ao falar da palavra de Deus, mesmo sem muita leitura, né? Mesmo sem muita leitura, mas quando falou da palavra de Deus, atingiu muitos corações. Pastor, na Bíblia tem algum exemplo desse tipo? Tem um exemplo tremendo. Pedro era um iletrado, mas foi o primeiro que saiu do dia de Pentecostes, do batismo, saiu pregando a palavra de Deus, pregando o reino, né? E dizendo, a promessa é para vós e para vossos filhos e tal. E ele naquela pregação, aí Pedro conseguiu, junto com os outros que estavam batizados, conseguiram converter 3.000 pessoas só naquele dia do Pentecostes. Então, Jesus Cristo, ele sempre foi o Jesus de ontem, é o de hoje e será de eternamente. Lá em Hebreus 13:8 diz que ele era o de ontem e é o de hoje. É o mesmo hoje. Deus bendito para todos sempre, como diz lá em Romanos capítulo 9, versículo 5. É um Deus bendito para todos sempre. As religiões deste mundo e as seitas, o tempo passa e elas se esvaem, né? O tempo passa, elas vão embora. Com o tempo elas vão embora, passam também. Cristo nunca passará. Por isso que ele diz com toda a autoridade, passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Por quê? Porque seitas e religiões criadas por homem vão embora. Com o tempo vai se extinguindo, depois ninguém ouve mais nem falar. Mas permanecerá Cristo, porque permanecerá como rei para sempre nas nossas vidas. Para sempre para os escolhidos, os que Deus escolheu para morar com ele. Cristo vai permanecer sempre. Outra tradução bíblica fala em dia de poder como uma batalha. A igreja primitiva, quando estava sendo perseguida, era o dia naquele tempo da perseguição. Muita gente acha que quando os dias forem difíceis, os pregadores terão medo, né, de falar, de pregar o evangelho, mas não é verdade. Agora na pandemia, tem muitos pregadores que, tal como eu, que está pregando o evangelho com toda a força, pregando com rigor, como deve, porque Deus está movendo nossos corações a pregar a palavra dele com vigor, com toda certeza, com toda firmeza, com toda intrepidez. Por quê? Porque essa pandemia veio para Deus balançar a figueira dele e tirar os ramos que não são
apegados à árvore da vida que é Cristo. Então, lá em Israel, no dia da igreja primitiva, de Paulo, Pedro e João, era uma perseguição, mas eles não calavam. Eles pregavam com toda a autoridade, não tinham medo de morrer, porque Jesus já havia alertado para eles: não tem mais aquele que mata teu corpo e depois não pode fazer mais nada. Antes tem mais aquele que mata teu corpo e manda tua alma para o inferno. É por isso. Os verdadeiros filhos de Deus não temem a nada, não tem medo de nada. Pregam tanto no dia da tribulação como no dia da alegria. Em qualquer canto que Deus moveu o coração dele, ele prega sem temor e sem tremor. Lá em Israel, nós temos um exemplo de Elias, né? Elias, lá no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 10, Elias, depois daquela primeira confronto com Acabe e tudo, e ele deprimido de tudo, ele chegou para Deus e disse: Senhor, só restou, pedindo a morte a Deus, disse: só restou a mim em Israel, como teu profeta, para te servir. E lá, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 18, Deus disse para Elias: Elias, ainda tem 7.000 pessoas que não se renderam aos ídolos, a Baal, nem a ninguém, que são fiéis a mim. Elias pensava que não tinha mais ninguém em Israel com Deus, mas Deus disse a ele: ó, ainda tem 7.000 pessoas fiéis que não se renderam, né, a nenhuma pressão e a nenhum Deus estranho. Nunca devemos esquecer isso, porque sempre estarão os voluntários, os escolhidos de Deus, sempre estarão no meio das tribulações, esperando o dia de poder deles para vir a Cristo também. E por isso, os verdadeiros cristãos contam com a infalível promessa de Cristo. Olha a infalível promessa de Cristo: dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, nunca vão morrer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-la da mão de meu Pai. As ovelhas que vieram a Cristo, dada por Deus, ninguém, Satanás, o mundo e a carne, não pode afastar esta vida que Deus entregou a Cristo para ele, não pode afastar de Cristo. Será salvo eternamente. Ainda que caia, vai se levantar e vai voltar para os caminhos do Senhor. Porque se foi um escolhido de Deus, ele não pode viver sem Cristo. Se ele se afastar um pouquinho, a perturbação já começa, espiritual, mental, física, toda. Mas ele volta imediatamente para os caminhos de Deus. Por isso que Jesus diz aqui que ninguém pode arrebatar aqueles que o Pai deu para ele. Ninguém pode arrebatar uma ovelha dele. Os verdadeiros eleitos de Deus não podem jamais ser enganados. Lá em Mateus, Jesus disse que ia aparecer falsos profetas, falsos cristãos, e queriam enganar muitos. E se não fosse o tempo abreviado, eles poderiam enganar até os eleitos, mas não enganariam. Não enganariam, porque Deus não deixa. Os verdadeiros eleitos de Deus não podem jamais ser enganados. Sabe por que não pode? Quem é salvo de verdade, quem é cristão de verdade, não pode ser enganado, porque sempre vai cumprir na nossa vida, sabe o quê? O que está lá no Evangelho de João capítulo 10, versículo 27, quando Jesus diz: as minhas ovelhas conhecem a minha voz, elas me ouvem e me seguem. As ovelhas que são de Cristo de verdade, ainda que estamos parados de ser o templo de pedra, porque muitos que estão reclamando aí porque nós estamos assim, esses dias ficamos na quarentena, confinados para obedecer às normas da autoridade. Eu fico angustiado quando eu vejo crente quebrando os protocolos governamentais aí, correndo risco de pegar doença, só para mostrar que são crentes que estão pregando a palavra. Não presta para isso. O crente não deve fazer assim. O crente deve ser obediente, submeter-se às autoridades, ainda que ela seja uma autoridade justa. Ainda que seja uma autoridade com o coração do Hitler, com o coração do Napoleão Bonaparte, com o coração do Mussolini. Não interessa. Ainda que seja uma autoridade cruel, né, uma autoridade injusta, pervertida, nós devemos nos submeter, porque Deus é quem vai julgar aquela autoridade.
vai chegar o dia daquela autoridade gemer, ter remorso e ver o inferno antes de descer a cova. Ele vai ver. Antes de descer a cova, no leito ele pode ver o inferno. Então a gente não pode ficar desobedecendo as autoridades quando elas não estão forçando a gente a violar a palavra. A bem da verdade, se a igreja está sendo perseguida porque não abriram ainda, eu não vislumbro assim ainda como pastor. Lamentavelmente eu não vislumbro. Por que eu não vislumbro? Porque eu acho que o momento não é esse. Eles já abriram, as autoridades já abriram para a igreja começar com 20%. Mas as autoridades governamentais vivem na impiedade, não sabem que a igreja do Senhor é um corpo. Ninguém pode pegar um pedaço de um braço, um pedaço de uma perna e botar dentro de um local e dizer que vai adorar a Deus. O corpo inteiro é quem tem que adorar a Deus. Então eu estou esperando com paciência no Senhor, porque eu sei que o corpo da Assembleia de Cristo vai se juntar de novo. E Cristo, que é o cabeça, vai pousar sobre nosso corpo. E a igreja vai voltar à adoração com toda a força do mundo. Se alguém, nessa pandemia, se afastar dos caminhos de Deus, saíram do nosso meio porque não era dos nossos. Lamentavelmente, 1 João 2,19. Saíram do nosso meio porque não era dos nossos. Porque se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. Então, que vocês entendam esta verdade e continuem sabendo que Deus está intercedendo por nós. Assim como ele fez aquela oração, né? Deus fez aquela oração sacerdotal, em João capítulo 17, tem 3 versículos que eu queria mostrar para vocês. O primeiro versículo é o versículo 14, João 17, 14, ele pedindo a Deus pelos os escolhidos dele, e diz, eu lhes tenho dado a tua palavra. Ele estava pedindo por aqueles discípulos daquela época, aqueles apóstolos, estava pedindo por eles, aí diz, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como nós. Nos foi dada a palavra, o mundo nos odeia, mas nós não somos do mundo. Nós vivemos no mundo, mas o mundo não pode entrar em nós. Nós estamos no mundo, mas o mundo jamais entrará em nós. E nem jamais ninguém nesse mundo vai nos escravizar depois de conhecermos a verdade de Deus. Ninguém pode nos escravizar mais. Nós fomos livres, completamente livres. Então, no João 17, 17, ele diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós temos que ser santificados com a palavra de Deus, porque ela é que é a verdade na nossa vida. Lá no versículo 20, João 17, 20, ele agora, ao invés de rogar só por aqueles daquela época, ele diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Todos aqueles que crerem em Deus por intermédio da palavra, receberam o dia do poder na sua vida, foram a Cristo e selaram uma aliança sincera, Deus está ouvindo a intercessão de Cristo que está sentado à direita dele. Disse o Senhor ao meu Senhor. O povo dele se apresentaria voluntariamente, mas ele também está, enquanto não vem buscar o seu povo, ele está lá intercedendo por cada um de nós. Cristo intercede por mim e por ti. Então, sabendo agora porque é que o João diz lá na carta também dele, na primeira carta, que, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes advogado lá no céu, porque Jesus pode interceder por nós e buscar o perdão, provando ao Pai que o nosso arrependimento é sincero. Por que você está dizendo isso? Eu estou fechando essa pregação com essa colocação, que o nosso arrependimento é sincero, porque nós vamos ser agora. Mas aqueles que estão em pecado, aqueles que estão afrontando a Deus em pecado, e que vão cear, por favor, amados, tenham consciência, examine-se a si mesmo e olhe se podem cear. Ah, pastor, mas a vontade que Deus tem é que todos nós ceiemos, mas para cearmos, nós temos o quê? Que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Mas não é só dizer, Senhor, me perdoa. Pronto, não. Você tem que pedir perdão a Deus arrependido de verdade. Porque, por conta de cristãos cearem de qualquer forma em pecado, é que tem muitos fracos na igreja, muitas pessoas fracas na igreja de fé, muitos doentes, e outros que já desceram a cova, já dormiram, que dormem, já desceram a cova. Porque afrontaram a Deus na comemoração, na comemoração do seu memorial, da Santa Ceia.
Nós precisamos ceiar arrependidos de verdade das nossas falhas, para que Deus possa receber esta ceia. Amém, amados? Então vamos partir para a nossa ceia, porque é um momento de grande marco na nossa vida, é o crente cear mensalmente para Jesus. Amém? Para cumprir o memorial de Cristo. Eu convido vocês a pegar aí, ó, a pegarem o pão e o vinho que vocês separaram aí. Fiquem com ele na mão e vamos orar aqui. Pai, mais uma vez, Senhor, eu quero penetrar diante da tua santa e maravilhosa presença, meu Senhor e meu Deus, para te suplicar, Senhor, que tu possas, meu Senhor e meu Deus, abençoar estes dois elementos materiais, o pão e o vinho. O pão, Senhor, que foi o teu corpo, que simboliza o teu corpo santo, o teu corpo justo, puro, que foi massacrado, vilipendiado, foi torturado e cravado naquele madeiro em nosso lugar. E o vinho, Senhor, que simboliza o teu sangue precioso carmesim, que foi derramado, Senhor, até a última gota naquele calvário, para nos redimir de toda culpa, nos purificar de toda injustiça, Senhor. Por isso, meu Senhor e meu Deus, abençoe estes dois elementos materiais, abençoe as nossas vidas, Senhor. Onde tiver agora um coração arrependido através desta rede social, está na sua casa, seja onde estiver, assistindo a nossa celebração, mas estiver com o coração arrependido pelas suas falhas, pelas suas decepções causadas a ti, meu Deus, mas que estão demonstrando de coração sincero arrependimento, recebe esse arrependimento, perdoa, Senhor, cada um, em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. É assim que eu te oro e te agradeço, no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos então nos preparar para cearmos. Pegue primeiramente o pão. Vou servir aqui a minha abençoadinha. Vem aqui para pegar aqui, né? Cumprimento. Saúde da igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amados. Amém. Me sirva também. Pronto. Vamos lá. Um momentinho aí. É isso? Cada um com o pão na mão. Meu Deus, glórias a ti. Este é meu corpo, partido por ti, da salvação, e da paz. Toma e come, quando fizeres, faz em amor por mim. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Podeis comer, amado. Obrigado, meu Deus, por mais este momento ímpar nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque tu nos resgataste, meu Senhor e meu Deus, das trevas para a tua luz maravilhosa, Senhor, para o reino da tua luz. Obrigado, Senhor, porque tu tens nos assegurado a salvação. Só precisa que perseveremos cada dia mais nos teus caminhos, Senhor, e sejamos fiéis a ti até o último dia, meu Deus, para a glória do teu santo nome. Pega o vinho. Vamos lá. Toca. Este é meu sangue, vertido
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Podeis beber, amado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo por toda a eternidade. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Amado, feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus, sempre eterno Pai, mais uma vez nós queremos pedir permissão para adentrar na Tua santa presença, Senhor, te apresentando, Senhor, o nosso cumprimento de memorial para Ti, Senhor. Tu conheces cada um de nós, dos nossos corações. Recebe, Senhor, o cumprimento do memorial e abençoa cada vida que estava conectada conosco, não só as que cearam, mas todos os que estavam participando da nossa celebração. Assegura-nos, Senhor, uma semana ricamente abençoada, com muita saúde, paz e alegria. E vai, meu Senhor e meu Deus, trabalhando mais e mais na vida de cada um de nós, fazendo crescermos mais e mais espiritualmente aos Teus santos olhos, Senhor. Assegura-nos, Senhor, um crescimento espiritual saudável. Ensina-nos, Senhor, a sermos cada dia mais fortes para enfrentarmos todas as lutas, todas as batalhas, tanto do campo material como espiritual. Vem, Senhor, ao encontro da Tua igreja. Derrama sobre nós, Senhor, saúde, paz, alegria. Blinda-nos, Senhor, livra-nos, guarda, protege e assiste contra todo mal, tanto no campo material como espiritual. Não deixa que nenhuma enfermidade orgânica ou espiritual venha sobre nós. Eu intercedo aqui como ministro da Tua palavra, no conhecimento da Tua verdade, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que Tu visites a senhora Antônia Lindalva, Senhor, que está necessitando de uma intervenção Tua, Senhor. Meu Senhor e meu Deus, Tu conheces esta vida, eu não conheço pessoalmente, mas Tu conheces. Visita, Senhor. Visita, Senhor, porque ela é amiga da Tua serva Ida, e eu creio, Senhor, que se ela for uma escolhida Tua, esta tarde ainda Tu vais operar maravilhas na vida dela. Ó Santo de Israel, visita também todos os enfermos que estão espalhados por toda Fortaleza, Ceará, Brasil e o mundo, Senhor. Onde tiver alguém no leito com enfermidade, algum moribundo, invocando o Teu santo nome, vai lá, Senhor, com Teu Espírito Santo, e toca, Senhor, nestas vidas com Teu amor, e tira a doença que faz essas vidas sofrerem, Senhor. Toca nestas almas, Senhor, com Teu poder. Eu te suplico, meu Deus, que nesta tarde Tu possas descer sobre nós toda a unção preciosa da sabedoria, do conhecimento e do discernimento, assegurando também, Senhor, uma nova semana ricamente abençoada, com grande sucesso e pleno êxito em tudo que empreendemos, por termos a certeza que Tu irás marchando à nossa frente, guerreando as nossas guerras e entregando-nos a vitória infalível. É assim que nós estamos te orando, meu Deus, e de já te agradecendo no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Dá a bênção, tá na hora. Que o amor e a misericórdia de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada coração nesta noite. Quem crê, diga amém. Cumprimente aí quem estiver ao seu lado. E se não tiver ninguém ao seu lado, estiver sozinho, cumprimente o Senhor Jesus Cristo e receba a graça e a paz do Senhor, a misericórdia, bondade e amor dele na tua vida, em nome de Jesus. Tenham todos um restante de domingo abençoado, uma noite de sono reparadora, com muita saúde e paz, e que amanhã seja um dia maravilhoso e esplêndido na vida de cada um, com uma semana ricamente também abençoada. É o que eu desejo a todos, e aqui encerro a live para a glória do nome de Jesus. Amanhã nós temos o culto de oração do Arvoredo. Culto de oração do Arvoredo, às 19h30, pelo Instagram. Se liguem todos e vamos continuar na adoração ao Senhor, nos preparando cada dia mais para Ele. Amém? Felicidade a todos, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus.